Se viver não é fácil, conviver é um desafio permanente. Jorge Amado. Meu caro Diego, com quem que você conviveu nos últimos anos e que hoje em dia você não tem a mínima vontade de estar perto? Não estou falando de citar nome. Não vou citar mas nome. Pelo menos qual é o perfil de pessoa que hoje você não dá mais seu tempo e sua energia ao lado daquela figura? Cara, principalmente pessoas que reclamam. Depois que eu assumi isso pra minha vida de não reclamar mais, a minha vida mudou. Porque eu fui num treinamento, inclusive, do Wendel Carvalho, e lá ele trouxe 3 informações. Cara, você pode reclamar, você pode aceitar ou você pode agir. Reclamar não muda nada. Então, se não sobra reclamar, você faz o quê? Ou você aceita, leve, tranquilo, ou você age para sair daquela situação. Então, eu vejo muitas pessoas reclamando hoje e eu não tenho mais paciência para isso. E como, dentro do meu trabalho, de palestra, treinamento, de mentoria, eu trabalho muito com o ambiente, cara, não tem como. É uma pessoa, um exemplo, você quer ter um relacionamento saudável. Aí você convive com pessoas que traem a esposa. Você convive com a esposa que, vive falando de putaria, vive na putaria. Como que você quer que o teu ambiente te propicie evoluir? O teu relacionamento não vai dar certo desse jeito. Então as pessoas às vezes elas querem que o relacionamento dê certo, mas elas se mantêm num ambiente que não é propício. Elas querem prosperar financeiramente, mas elas vivem com pessoas que, desculpa a palavra, mas estão fodidas e não querem buscar conhecimento e não querem evoluir. Então esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que hoje eu evito conviver, para que eu possa prosperar em várias áreas da minha vida. Semana passada nós falávamos o seguinte, o problema daquela terapia odontológica, no sentido de o cara vai fazendo sua terapia e aí você pergunta, quando acaba, né? E a pessoa nunca sabe quando vai acabar aquilo. Parecia a época que a gente botava o aparelho no dente, você perguntava, quando vai tirar? A pessoa também fala, olha, eu não sei quando vai tirar, só o dentista lá tem noção disso. E por que eu faço essa relação? Claro que tem dentistas sérios, claro que tem terapeutas sérios, mas também tem aqueles perfis que parece que é a terapia para o resto da vida e que é o aparelho odontológico para o resto da vida, como se você fosse a aposentadoria daquele profissional da saúde. Profissional, muitas vezes, entre aspas, né? Claro, existem terapias que façam sentido no longo prazo ou para a vida inteira? Pode-se fazer, mas nem todas. E por que eu falo isso? Tem muitos clientes, por vezes, que aparecem em um consultório ou buscando alguma ajuda apenas para se passar a mão na cabeça. Sim. Mas não, de fato, para mudar algo. Aparece esse perfil ainda muito dentro dos seus atendimentos? Ou isso você tem virado a chave dentro desse aspecto também nos últimos anos? Então, você como atende seus clientes, você sabe que num determinado momento começa a aparecer o mesmo perfil de cliente para você. Então, como eu vim do ramo empresarial, do ramo de business, eu sou uma pessoa muito objetiva, o que acontece? A pessoa, quando ela quer aquele terapeuta que vai passar a mão na cabeça, meu amigo, não sei o quê, volta aqui semana que vem, ela já não se conecta comigo. Por quê? Porque eu sou um cara de resultado. Então, a pessoa vem comigo, por exemplo, num atendimento individual, mentoria ou terapia, é 60 ou 90 dias. Encontro mensal é aqui, papum, resolveu e vai embora. Vaza. E vai embora. Por quê? Porque eu não quero que ele fique dependente de mim. Eu quero que ele vá para a vida. Eu vou dar um treinamento, adianta eu ficar ali passando, faz isso, Não, é direto, esse aqui é resultado, sai com isso e vai para a vida. Então, para mim, hoje, o cliente ele já vem de uma forma mais objetiva. E quando ele entende que não tem isso, ele vai embora. Eu chego a demitir clientes que eles chegam ali e não casam com o propósito que eu quero trazer, que é o quê? Eu quero libertar ele para a vida. Só que às vezes ele quer ficar ali, ele não quer tocar na dor, ele quer ir mexendo aos pouquinhos, sabe? Sabe a merda? Quando você olha ela ali, você vai mexendo, ela vai fedendo. Ele não quer que feda. Então ele vai deixar ali e não vai se mexer. É aquele cara que procura um personal trainer e diz que quer evoluir fisicamente, mas na verdade quer apenas papear. E não tem problema nenhum se você está contratando aquele profissional da saúde para papear, para ser mais um psicólogo seu do que para fazer exercício. Agora, não vem se cobrar ou cobrar o profissional da saúde de que você não está tendo resultado. Aí a chave disso tudo é alinhamento de expectativa. Boa. Se você faz o alinhamento de expectativa do teu cliente, não tem problema. Por quê? O cliente às vezes chega ali, eu procrastino, eu quero ser mais produtivo. Eu disse, beleza, então, como é que tu te sente? Me sinto um bosta aqui dentro. Então tá, então vamos fazer o tratamento, daqui, 60, 90 dias você volta, e daí você tá a pessoa mais produtiva do mundo. É isso que tu quer? Mas por dentro continua sentindo um bosta. Não, eu não quero sentir isso, entende? Se eu não alinho esse tipo de expectativa no início, a pessoa se frustra. E eu me frustro, por quê? Porque o cara vai dizer que não teve resultado. Então o que eu alinho? Vou te dar o Bosco. Como é que você está se sentindo depois de 60, 90 dias? Tu vai olhar para mim no artigo.
Tô leve, cara, tô tomando melhores decisões, tenho mais clareza agora do que realmente faz sentido na minha vida. Ponto, acabou. Se a pessoa vai ser mais produtiva, vai ganhar mais dinheiro, geralmente isso acontece. Mas não é isso que eu vou buscar. Se eu buscar isso, eu vou frustrar o meu cliente. Agora, quando a gente fala em buscar clareza, a gente está falando aqui em um aumento de consciência. A pessoa sai daquele inconsciente, muitas vezes coletivo, é o chamado efeito manada, onde é que ele estava num padrão do modo como ele vive ou de com quem ele vive. E quando eleva-se esse nível de consciência, começa a se olhar de uma maneira mais valorizada para si. Tem a frase que, se eu não me engano, eu devo ter citado, eu acho, num podcast anterior, com o nosso amigo em comum, Thiago, né? O líder da Bhaskara Consultora, assim como também do Clube M Brasil, em que eu citava Dante Alighieri, onde cada vez mais que entendemos o nosso valor, menos a gente dá tempo ao que não faz mais sentido. E dentro dessa construção, onde é que eu quero chegar? Aumentando esse nível de consciência, há pessoas que elas terminam um processo de mentoria, terminam um processo de terapia, terminam um acompanhamento com um mentor, começam aí uma energia, uma atitude totalmente diferente. Mas algumas podem voltar ao estágio inicial depois de 2, 3 meses. É o famoso cavalo pangaré. Sim. Apenas arrancada. Por que isso acontece? Existe uma frase que eu uso muito, é que se você não muda, tudo se repete. Só que onde é que começa a mudança? Na consciência. Porque se você não toma consciência que você tem um problema, você não consegue mudar. E imagina, Dal Bosco, não sei se já aconteceu contigo, de você arranhar a mão, arranhar o braço e você não viu isso. Só que quando você olha, começa a arder. Já aconteceu contigo isso? Total. A mesma coisa acontece com a terapia. Muitas vezes antes da terapia você não está vendo os arranhões, as suas feridas emocionais. Mas estava lá. Mas estava lá. E quando você faz terapia, você, nossa, agora está doendo. Mexeu lá no vespeiro. Exato. Só que daí o que você tem que fazer? Às vezes você tem que colocar um metiolate, eu sou antigo, né? Tem que colocar alguma coisa para curar aquela ferida. Só que em primeiro momento dói. Vai arder. O metiolate nem doía tanto que era meio Nutella, né? Mas vai arder. E o que acontece? As pessoas não querem que arda, elas não querem olhar para a dor. Então, por isso que muitas vezes algumas pessoas elas começam e quando vê que o negócio está doendo, ela para. Por que ela para? Porque ela não entende o motivo dela. Não entende o seu porquê. Quando você tem o seu porquê bem claro, você busca o como. Então, tá na causa. E a causa muita gente foge. Exato. Só que na terapia, ou num atendimento, ou num treinamento de alto impacto, você vai entender a causa. E daí, claro, tem treinamentos e treinamentos. Eu dou treinamento, mas eu entrego uma ferramenta. Então você entende a causa, mas o que eu faço agora? Isso foi uma das coisas que mais aconteceu comigo, principalmente quando eu fazia atendimento individual. O que acontece? A pessoa vinha, fazia o tratamento, saía daqui, e daí, sabe o cavalo? Ele tem aquele tapa-olho assim, né? Tu tira, ele quer, correr, vai embora. Só que ele não sabe pra onde ir. Não é mais fácil ter uma cerquinha. Uma raia que ele vai em linha reta. A mesma coisa acontece na terapia. A pessoa vem, ela faz a terapia, ela, nossa, agora eu vou, faz o atendimento, eu quero ir pra frente. Estou empoderada. Vou, mas pra onde que eu vou? Entende? Por isso que, por exemplo, nos meus atendimentos individuais, eu desenvolvi um protocolo. Com base na pós, no Einstein, em São Paulo, que eu fiz de neurociência, eu desenvolvi um protocolo com reforço sináptico, com TCC, com várias ferramentas que a pessoa sai dali, mas ela sabe onde é que é o ponto B. Ela sabe como ser conduzida para chegar até lá. Então facilita o processo. Se ela não tem isso, a tendência é que ela vai, vem aquele pico de explosão e daqui a pouco... E esse é um problema frequente que eu vejo no próprio processo de mentoring. A pessoa tem um grande rendimento em muitas mentorias, mas depois esquece que aquela máquina humana, aquela marca pessoal, ela precisa ir sendo reajustada. Ela precisa que seja dado a manutenção. Né? E essa regulagem da bússola para fazer com que o seu norte esteja cada vez mais claro e que ele tenha correlação com o que você quer alcançar, ele seja cada vez mais real. Muitas pessoas acreditam que não. Acreditam que um processo, muitas vezes, terapêutico, um processo de mentoring, um processo é apenas numa fase da vida e deu. Né? Mas para grande parte, a reciclagem dentro disso é fundamental. Você se elevou de nível de consciência, mas qual que é o limite do nível de consciência? Você nunca vai chegar numa consciência plena. Por exemplo, faz 2, 3 dias que eu voltei de uma formação em São Paulo, 7 dias, trabalhando mais o meu emocional, o meu comportamental, treinamento de alto impacto, para inclusive replicar isso com as pessoas. Cara,
Foi uma semana que eu revivi traumas, que eu revivi crenças, demandas que eu já tinha tratado, inclusive, em terapia, mas vem de uma forma mais intensa. Tem um detalhezinho ali que você às vezes conhece. Cara, é por isso que eu tô fazendo tal coisa. É por isso. As pessoas muitas vezes elas procrastinam porque elas nem sabem o porquê que estão procrastinando. Quando você procrastina, você faz o quê? Você cria um muro entre você e os seus sonhos. É isso que acontece. Então a pessoa ela tá procrastinando, mas ela não sabe o motivo. E quando você entende isso, aí você entende o seu porquê. Aí sim você vai buscar o como. Como que eu vou fazer? Eu costumo dizer que tem dois perfis de pessoas que não realizam as coisas. Tem o preguiçoso e o procrastinador. Uhum. Desses dois, prefira, se você não vai querer realizar, não vai querer chegar ao seu sucesso extraordinário e ser uma marca pessoal que seja memorável, impactante, referência, que você não queira se tornar então inesquecível, incomparável, então prefira ser o preguiçoso. Porque eu digo, o preguiçoso é aquele cara que agora de maneira consciente ele sabe que tem que fazer para se elevar em termos de ganhos, mas ele não faz porque não quer. Pô, não, eu prefiro ficar aqui no sofá e tá tudo certo, porra, beleza. Tá de boa. É o gato Garfield. Uhum. Mas agora o procrastinador ele sabe que precisa. Ele também não faz, assim como preguiçoso, mas ele está sempre se cobrando. Cara, e a procrastinação é o meio do caminho e é o pior lugar para se ficar. E aí vale a pena, inclusive, a gente falar a etimologia da palavra procrastinação. Por quê? Do latim, procrastinare, que é o quê? Adiar para o amanhã. E do grego, ela diz o quê? Fazer algo contra o seu melhor julgamento. Então foi o que você acabou de falar. Quando você procrastina, você adia para amanhã o que você sabe que tem que fazer agora. Não é a questão de preguiçoso. O preguiçoso é que você não quero fazer, tá tudo certo. Só que o procrastinador não, ele quer fazer, ele sabe que ele precisa fazer, só que ele não consegue fazer. Você já procrastinou? Muito. Quem não procrastina? Exatamente. E aí, como você que hoje, né, é referência no sul do Brasil em termos de orientar vários profissionais e cada vez mais sendo contratado por profissionais de outras regiões do país, como você, por vezes, tornou consciente a sua própria procrastinação? Porque é difícil, meu cara. A gente vê para onde o nosso próprio furacão está indo. Eu vou voltar para uma coisa que eu acabei de falar. O seu porquê. Se você não entende o seu porquê no que tu vai fazer, você vai procrastinar. Eu quero começar a atividade física. Eu falo muito sobre atividade física porque é algo que vem nato em mim. Eu trabalho isso diariamente, inclusive nas minhas redes sociais. Quando você procrastina fazer a atividade física ou cuidar da tua saúde, você tem alguns mecanismos, algumas ferramentas que facilitam esse processo. Mas eu tenho que entender o meu porquê. Por que eu vou fazer atividade física? Qual é o motivo? Então, um exemplo, uma estratégia que eu uso, inclusive comigo, com os meus clientes, é a matriz de sentidos. Eu tenho que dar sentidos positivos e negativos. Ah, mas por quê? Um exemplo, eu vou fazer atividade física. Por que eu quero fazer atividade física? Aí começa a criar o teu porquê. Ah, porque vai melhorar minha saúde. Porque eu vou fazer uma trilha, eu não vou ficar para trás, eu não vou ser o último. Porque eu vou ter condicionamento para brincar com os meus filhos. Olha só quantos sentidos positivos eu estou dando. Eu já estou melhorando o meu porquê. Só que daí eu venho para o porquê negativo. Meu sentido negativo. Por que eu tenho que fazer atividade física? Porque eu posso ficar doente. Ah, porque eu posso morrer. Entende que porque me toma tempo. Exato. A conotação negativa ela é muito mais forte. Por quê? Porque o nosso cérebro ele quer o quê? Sobreviver. Então, quando você traz um sentido negativo, ele é nocivo. Ele vê isso com um impacto muito maior. Então, aqui eu já estou formulando o meu porquê de por que eu tenho que cuidar da minha saúde, da atividade física. E assim a gente vai para finanças, por que eu tenho que investir, por que eu tenho que prosperar. São várias crenças e vários processos. Dentro das desculpas, das objeções do porquê a pessoa ela não se eleva em termos de consciência, e isso acaba refletindo também dela não ser elevada a um novo patamar de vida, é porque muitas vezes ela tem a desculpa típica do eu não tenho tempo. Uhum. E você lida todo dia com esse perfil de pessoa. A que resposta se deve? Então, a gente pode trabalhar com várias estratégias. Quando o cliente chega para mim e fala assim, eu não tenho tempo para fazer atividade física, eu falo assim, cara, tu não tem 15 minutos para fazer atividade física no dia? Se tu não tem 15 minutos para fazer atividade física, você precisa rever a tua vida. Esse é o detalhe, já começa por aí. Mas você tem tempo, só que ele não é prioridade. A atividade física não é prioridade, então a gente tem o quê? Fazer o quê? Trabalhar uma matriz de prioridade. Quais são as atividades primordiais para você fazer? Se a atividade física ela não tem um porquê bem claro, ela não vai se tornar prioridade. E o que não é prioridade, a gente não faz. O que não é prioridade, o nosso cérebro não dá atenção. Por quê? Porque ele quer economizar energia. Então ele só vai fazer uma atividade muito importante se ele entender que aquilo lá é para a vida.
Entende? As pessoas elas esquecem de olhar isso. Ah, eu vou fazer atividade física, daí a pessoa fala assim, daí a gente vai entrar numa linha de energia, né? De cuidar da parte de energia. Por quê? Porque o cérebro ele quer economizar energia. A gente parado, assim, olhando para a caixinha do nada, cara, o cérebro está consumindo 25% mais ou menos da energia do teu corpo. Então imagina você fazendo uma planilha de gastos. Cara, o consumo é muito alto. Aí a pessoa ela vai começar a atividade física, ela assim, Dal Bosco, eu vou fazer atividade física, mas eu vou me matricular na academia lá do outro lado da cidade, porque é um desafio, e eu gosto de desafio. Não vai dar certo. Entende? A pessoa tem que facilitar esse processo. Pô, vou me matricular numa academia do meu bairro. Eu vou começar a fazer atividade física pelo menos 2, 3 vezes na semana. Não vou começar 7 dias. E não adianta deixar para a última atividade do dia, porque a chance de você ter várias desculpas, enquanto aquilo não se tornou um hábito ainda, Exato. Várias desculpas do não fazer é muito grande. Você pode até deixar para o final do dia, se for o teu espaço na agenda. Exatamente. Qual é o melhor horário para você fazer atividade física? O que você consegue? Por exemplo, eu me conheço. Eu vou às 6 da manhã todo dia, porque se eu deixar pro final do dia, eu vou estar cansado. A tendência de eu procrastinar isso, a tendência de eu não fazer, ela é muito maior. E quando você fazia futebol, aquilo lhe ensinava algo, né? Ou seja, o que o esporte lhe trazia de benefício? Oh, sabe que eu recomendo, especialmente para os meninos hoje em dia, porque eu encontro que muitas pessoas têm, eu tenho muito estresse. Eu nunca tinha esse problema, porque eu ficava indo e correndo e todo o estresse saía. Você hoje se conhece, mas chegou um período da vida onde provavelmente, claro, olhando para o passado, você sabia que... Você na época não sabia que não se conhecia. Exato. Quando foi o dia do basta? No sentido de, caramba, eu preciso mudar. Mesmo antes de trabalhar dentro da área, aconteceu isso? É impactante. Bora lá. Eu, durante muito tempo na minha vida, eu tive uma demanda emocional dentro de mim que fazia o quê? Eu tenho que ser o melhor. E o que isso aconteceu comigo? Eu era o melhor na classe, eu era o melhor no trabalho, eu ficava de galho em galho, tipo 3, 4 anos, para onde que eu vou, subia, ele evoluía, ia para outro. E isso aconteceu também com os relacionamentos. Chegava num relacionamento durante um determinado tempo, saía para outro. Então, onde é que teve o estupim? Como eu não procrastinava, eu era uma pessoa muito ativa. Então isso já é uma coisa que eu venho nato. Por isso que é fácil eu trabalhar com pessoas que procrastinam. É fácil eu trabalhar com pessoas que procrastinam cuidar do relacionamento, procrastinam cuidar da parte financeira, da saúde. Porque eu vim numa ascendência. Só que chegou num determinado momento que eu tava o quê? Eu tinha uma empresa, eu era gerente em outra empresa, trabalhava cerca de 17 horas por dia, estava num casamento há 4 anos e meio, um casamento falido, abusivo. E eu não conseguia fazer nada. Eu comecei a procrastinar. Eu comecei a querer ficar só no sofá. Então, exemplo, eu trabalhava 17 horas por dia? Sim. Por quê? Porque eu era obrigado. Porque eu tinha que sustentar um relacionamento que não fazia mais sentido. Eu tinha que sustentar um padrão que não me fazia mais sentido. Só que, em qualquer momento vago, eu queria fazer o quê? Ficar no sofá. Eu queria ficar lá sem fazer nada. Por quê? Porque eu estava num processo depressivo. Eu estava com crise de ansiedade. E daí foi onde eu fui buscar tratamento psicológico tradicional. Cara, fiz aquela semanal e tal. Só que ficava trabalhando no racional. Eu não conseguia lidar com aquela coisa ruim. Ela vinha, ela me puxava para baixo, não ia. Até que eu encontrei o método que eu aplico hoje, inclusive individualmente. E eu fiz a minha sessão. Na minha primeira sessão, 20 minutos depois, eu cheguei em casa, olhei para minha ex-esposa e falei, a gente vai se separar. 7 dias depois, cada um estava separado. 1 mês eu larguei uma empresa. Com 4 meses eu conheci uma mulher. Com 1 mês namorei, 2 meses casei. Estou casado com ela até hoje. E 1 ano depois eu larguei tudo e virei terapeuta. Entende que quando eu entendi a causa raiz, eu comecei a entender o meu porquê. Eu fui buscando como. E essa foi o meu primeiro contato com terapia, enfim, com um autoconhecimento profundo. Foi onde teve o estopim para que eu pudesse mudar a minha vida. Tem algo aí dentro que lhe mobiliza, né? O que é? O que faz com que você seja um incansável na busca de ajudar os outros? É que as pessoas, elas despertem para a vida. O que é despertar para a vida? Não é ter 1 bilhão na conta. É você saber o que realmente faz sentido para a tua vida. Por quê? Porque naquela época lá que eu estava procrastinando, que eu estava num processo depressivo, eu tinha o carro do ano, morava em Balneário Camboriú, tinha um relacionamento, tinha sucesso financeiro, as pessoas olhavam, nossa, o Diego, a vida dele é perfeita. Mas eu era infeliz. Eu vivia uma vida de aparência, uma vida que não era minha. E hoje eu vejo muitas pessoas, inclusive, que têm sucesso pra caramba, só que não vive a vida. Ou então tem pessoas que, cara, uma simplicidade, uma felicidade intensa. Por quê? Porque tá vivendo o teu propósito de vida. O teu propósito de vida ele não precisa ser uma coisa grandiosa, mas ele tem que ser algo único teu.
Então o meu hoje é fazer sim que as pessoas elas despertem para buscar isso, para buscar o sentido dela. Assim como eu consigo hoje viver do que eu gosto, ajudar as pessoas, entende? Não preciso, eu quero ser a pessoa que... Não, é o teu porquê. Ajudar as pessoas a entender, a buscar e ter clareza no seu porquê. Você falou algumas vezes a própria palavra sucesso. Talvez ela tenha tido uma definição lá no passado e hoje existe um outro significado para você. O que é sucesso? Sucesso para mim é ajudar as pessoas. Porque o que é propósito? Ajudar pessoas. Mas não quer dizer que é ajudar pessoas simplesmente fazendo terapia. Cara, qualquer forma de ajudar pessoas. Como que eu ajudo uma pessoa no meu dia? Saindo ali na rua, encontrando a tiazinha que tá limpando a rua e dando um bom dia para ela. Eu faço isso constantemente, cara. Eu passo na rua, às vezes tem um cara lá limpando lá a rua, varrendo. E quando eu passo para ele, para e percebe, cara. Essas pessoas, elas fazem o quê? Elas baixam a cabeça. Por quê? Porque tem muita gente que ignora, como se fosse uma planta, uma árvore. É uma pessoa. Então, quando eu passo, eu digo, bom dia. A pessoa, ela leva um bom dia. Isso é ajudar pessoas. É pegar, às vezes eu gosto de pescar. Uma vez fui pescar no trapiche ali. E eu parei lá e tal. Chegou um senhorzinho lá. Ele olhou assim, não vai pegar nada aí. Aí eu já olhei pra ele, ele assim... Realmente, ele falou, explicou por que eu não ia pegar nada. Eu saí. E daí, naquele momento, eu vi que ele precisava conversar. Eu fiquei 30 minutos conversando com ele. O que eu fiz ali? Eu ajudei ele, dei o meu tempo. Aí eu andei 10 metros, o outro velhinho me parou. Mais 30 minutos. E eu fiquei, entende? É isso, ajudar as pessoas. Claro que quando eu faço um atendimento individual, eu ajudo muito. Eu digo que num atendimento individual, o que eu faço? Eu entrego litros de terapia. Só que qual é o meu sonho, o meu propósito? É entregar gotas de terapia para milhares, milhões de pessoas. Entende? Agora, tem pessoas que vêm buscar a terapia, mas elas não entendem que isto é apenas um canal para alcançar algo muito maior. Uhum. E dentro disso, há pessoas que têm o sucesso do foco do profissional da terapia e o insucesso. Se é um profissional que tem o seu método ultra validado, tem inúmeros cases de sucesso, sim, muitas vezes a culpa não é do profissional, e sim daquela figurinha que estava do outro lado e que talvez também acreditou que o esforço tinha que vir apenas do profissional da saúde e não daqui. Uhum. Quem é o profissional que mais tem insucesso hoje em processos terapêuticos? Aquele que não alinha expectativa. É esse. Porque se você alinha a expectativa com o teu cliente, você não vai frustrar ele. Entende? Por isso que quando eu faço principalmente atendimento individual, o que eu faço? Eu demito o cliente. Eu faço alguns acordos com ele. Um exemplo, atividade física. Dal Bosco, eu quero que você faça pelo menos 3 vezes por semana atividade física. Não vou conseguir. Beleza, não vou te atender. Mas como? Eu quero fazer atendimento terapêutico. Foda-se. Eu sei o quanto a atividade física é importante. Dal Bosco, você precisa cuidar da alimentação X, Y, Z. Não vou fazer. Não vou te atender. Você precisa dormir tantas horas por dia, cuidar de... Entende? Eu tô alinhando a expectativa. Por quê? Mensalmente ele vem ali. Eu sempre falo, eu não sou pai, não sou mãe. Eu não vou passar a mão na tua cabeça. Eu vou chegar, e aí, Dal Bosco, você falou pra mim que ia fazer, eu dei o meu melhor, tô dando, tô recebendo por isso, não vou devolver o teu dinheiro. Só que, cara, você não tá se comprometendo. E não é comigo, é contigo. Entende? Quando eu tiro esse peso de cima de mim e passo pro cliente, aí a coisa muda. Muitos clientes já nem querem ser atendidos. Por quê? Porque eles querem uma muleta, eles querem alguém que fique dando uma muleta pra eles. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu sou uma pessoa objetiva e ali, cara, resultado. E dentro dessa jornada de perfis de clientes dos mais diversos desafios, qual foi o caso mais desafiador, Diego, que você teve trabalhando até hoje? Cara, desafiador, talvez impactante, pode ser? Pode. Eu acho que, para mim, os casos mais impactantes de atendimento individual com terapia é quando você trabalha com abuso e com aborto. Cara, aborto é muito triste. São terapias assim que geralmente eu me emociono, porque, cara, quando acontece um aborto, aquela criança que foi perdida, ela tá ali ainda, dentro do subconsciente da pessoa. Então, muitas vezes a mãe, até pai, eu já peguei pai que teve aborto com a esposa e trazia assim, cara, tem um vazio aqui dentro que eu não sei explicar o que é. E daí, durante a terapia, o que acontece? Vem a criança. E daí é um desespero, é intenso, sabe? Então é um tipo de trabalho. E abuso. Porque como que você vai deixar para trás a pessoa que te machucou? Porque às vezes a pessoa confunde, perdoar é aceitar. Não! Como que você vai perdoar o abusador? Tanto homem quanto mulher. Cara, é muito homem que é abusado. Como que eu vou perdoar? Não quer dizer que você vai perdoar. Quer dizer que você não aceita, você não concorda com o que ele fez, mas você vai deixar para trás. Por quê? Porque eu mereço seguir uma vida leve. Isso é perdoar, entende? Então, são casos que às vezes demandam
um conhecimento, tempo de estrada para você poder blindar e criar estratégias para fazer o teu cliente entender isso durante um processo de terapia, principalmente no subconsciente. É o perdão no sentido de que daqui para frente aquilo não me afeta mais. É teu, eu vou tirar aqui, ó, isso é teu, não é mais meu, eu vou em frente. E o perdão no sentido de que não significa que eu aceitarei novamente aquela pessoa cometer aquilo ou que eu sou daqui para frente obrigado a conviver com ele ou com ela. Exato, exatamente. Mas eu lhe dou o direito, né, e agora o dever de lhe afastar e que isso não vai me causar mais algum prejuízo aqui dentro. Exato, porque, um exemplo, a raiva, já deve ter ouvido isso, a raiva é um veneno que você engole querendo matar o outro. É isso que acontece quando a pessoa tem raiva, tem rancor, tem mágoa, não perdoa. Você está simplesmente te machucando. A outra pessoa segue a vida dela e você que está sofrendo. E dentro dessa jornada, há pouco você falava da sua transformação e como é que veio parar nesse universo e hoje ajudando tantas pessoas, onde você viveu por alguns anos um relacionamento abusivo. Sim. Quais eram as principais consequências para você? As principais consequências é como se eu tivesse uma bola de ferro amarrada no meu pé e eu quisesse subir, crescer e eu não conseguia. Por quê? Vou dar exemplos simples, né? Quando a minha parceira lá, ela estava mal, eu chegava, olha, vamos lá, vai dar certo. Eu sempre falo assim, com todo mundo, né? Vai dar certo e tal. Quando eu tava mal, ela me botava pra baixo. Entende? Esse é o tipo de situação. Eu chegava em casa, eu queria conversar. Por quê? Porque, passou o dia... Não tinha esse diálogo. E em outras situações. Então, muitas vezes, quando que um relacionamento é abusivo? Quando ele vai de encontro com o que você não quer. Eu digo que tem 3 formas de você entender um relacionamento. Eu quero esse tipo de relacionamento, eu preciso esse tipo de relacionamento ou eu mereço esse tipo de relacionamento. Se alguma dessas respostas for não, abre o olho. Presta atenção. Como que eu faço então para mudar isso? Ah, mas já tentei, não consigo mudar. Infelizmente, às vezes o relacionamento, fala, né? Até que a morte os separe. Às vezes a morte acabou faz tempo no relacionamento. O relacionamento já está morto e você quer fazer o quê? Você quer morrer nesse relacionamento? Não faz sentido. Então, dentro desse processo do relacionamento, que é onde você trabalha também com vários profissionais, o que é o amor? O amor, ele vem de você. Mas como assim ele vem de você, Diego? O amor, ele vem de si. Se você não se ama... Um exemplo, eu faço uma dinâmica nas palestras que eu coloco a pessoa assim, ó, durante 1 minuto, todo mundo vai ficar em silêncio. E daí fica todo mundo em silêncio, assim, olhando pra... E eu fico olhando, né? Aí fica um que já fica inquietado, o outro já fica se mexendo. Eu falo, quem é que achou que foi difícil ficar 1 minuto em silêncio? A galera levanta a mão. Você tá vendo? Se nem você aguenta a sua própria companhia, como é que você quer conviver com outra pessoa? Isso é amor. É você estar pronto para ficar na sua companhia e se sentir bem com isso. Senão a pessoa fica uma dependente de que a minha felicidade, o meu amor, a minha exaltação, ela só será conquistada para me elevar a um outro patamar, a depender do outro. Exato. E quando você depende do outro CPF para que a sua marca, de fato, ela seja memorável, impactante, marcante, feliz, você está terceirizando uma responsabilidade que era sua. As pessoas se juntam por 2 coisas, se unem por 2 coisas. Admiração e dependência emocional. Só por isso. Só que o que acontece? Quando você faz um processo terapêutico ou quando você passa por um processo imersivo, por um treinamento, se a admiração for embora, o que acontece? Você trabalhou a demanda, a dependência. Geralmente a pessoa vai embora, separa. Agora, vou trabalhar, vou passar por uma palestra, por um treinamento de alto impacto e tal, mas eu ainda admiro aquela pessoa. Acabou a dependência. Aí o relacionamento prospera. Claro, se a outra pessoa também não tiver uma dependência, não tratar. Então por isso que as pessoas falam, mas eu vou fazer um tratamento e eu vou separar depois igual tu separou. Eu separei porque não tinha mais admiração. Agora, eu já fiz várias terapias, vários tratamentos, inclusive essa semana que eu passei em formação e imersão, cara, impacto emocional, só que cada vez mais vontade de voltar para casa para ver minha esposa. Por quê? Porque tem admiração. Inclusive ela me admira. E isso faz os 2 prosperar. Quer ir longe, cara? Vai com alguém. Quer ir rápido? Vai sozinho. E agora quando a gente trabalha a própria questão de crenças limitantes, e tem várias ferramentas que, dentro do processo de mentoria, onde se faz com que o mentorado, ou na expressão internacional, né, o mentee, assim como o coaching tem o coachee, no mentoring existe o mentee, né, que é o mentorado ou a mentorada, onde você faz com que eles possam ver a origem daqueles bloqueios. A gente remete muito à infância,
à adolescência, ao cuidado parental, e lá vai. Qual o tipo de vespeiro mais difícil de colocar a mão aí? Ou seja, quais os assuntos mais intocáveis onde muitos não querem nem entrar na questão? Cara, se a gente for falar sobre vespeiro, sobre o que dói mais, a dor ela não é mensurável. Talvez uma coisa que parece simples pra mim, pra ti dói muito. Então eu não tenho como mensurar a dor do outro. Até porque assim, a empatia. A pessoa, empatia, se colocar no lugar do outro. Não tem como. Mentira. Como que você vai colocar no lugar do outro? Um exemplo, eu tenho meu pai. Eu não perdi meu pai ainda. Você perdeu seu pai. Como que eu vou me colocar no teu lugar e sentir o que tu sentiu? Não existe isso. Ou então aqueles casais quando perdem um filho, chega aquela pessoa no velório e fala assim, calma, tudo vai ficar bem, vocês têm a chance de ter um outro filho. Mas mesmo que você tenha um outro filho, não substitui o que se foi. Nunca. Cara, isso é uma blasfêmia, é uma palhaçada quando a pessoa fala, tem empatia, se coloca no lugar do outro. Você vai se colocar com os teus olhos, com as tuas experiências, com as tuas vivências. Mas nunca que você vai conseguir sentir a dor de um pai que perdeu um filho se você nunca perdeu teu filho. E você, como filho, que ainda também viu vários bloqueios, várias limitações que, de certo modo, foram lhe evitando de dar um próximo passo. Uhum. Como é que você rompeu o seu maior bloqueio? Aceitando ele. Porque um exemplo, eu vou abrir aqui o que aconteceu com a minha primeira terapia, né? Que foi aquela que rompeu tudo e eu dei o estupim. Quando eu fiz a minha terapia, eu tive uma regressão e eu voltei com 6 anos de idade na casa dos meus avós. E naquele período eu estava lá no terreiro, a minha mãe ela foi viajar. No que ela foi viajar, quebrou uma ponte lá, não sei o que, ela demorou 2 semanas para voltar. Só que pra mim, parecia meses, anos. E naquele momento que eu tava lá, veio uma sensação de abandono. O que aconteceu? Eu ficava durante vários anos em relacionamentos porque eu não queria causar a sensação de abandono na pessoa. Só que quando chegava próximo de eu ser abandonado, eu saía. Empresa, mesma coisa. Eu fazia o mesmo padrão. Então eu repeti esse padrão em vários momentos da minha vida. Porque são crenças também. Vamos falar o que é crença. Crença, você adquire ela por um alto impacto emocional ou repetição. Mas como assim? As pessoas confundem muito isso. O que é um alto impacto emocional? O que é repetição? Imagina que na tua infância, Dalbosco, o teu pai, você traz a tarefinha de casa pro teu pai, mostra pra ele, ele olha e faz você se sentir um burro. Aí beleza, gerou uma sensação ruim. Aí depois você tá lá com 10, 12 anos no meio dos coleguinhas e eles fazem uma brincadeira e você se sente fraco. Entendeu? Beleza, burro, fraco. Aí você tá lá, sei lá, 17, 18 anos com a namoradinha e ela te larga por causa de outro cara. Você se sente o quê? Eu não sou bom o suficiente. O que acontece? As 3 demandas ali, elas impactam e geram uma demanda emocional. Então agora eu não sou bom o suficiente. Agora eu sou um incapaz. Eu não mereço o amor das pessoas. Só que olha só, a gente falou de repetição agora. E se não aconteceu a situação do pai, do coleguinha, mas a pessoa ela teve, a namoradinha ela foi embora com outro cara, o impacto foi tão forte, mas tão forte que gera a mesma crença. Eu não sou bom o suficiente. Entende? O que determina quando vai gerar a crença ou não? O impacto. Por quê? A gente está aqui agora. Se de repente aparece uma cobra aqui na mesa, o impacto vai ser diferente para nós dois. Talvez você olhe, uma cobra, Diego. E eu olho, uma cobra. Entendeu? O impacto foi mais forte. Então, vai da experiência de cada pessoa para cada pessoa. Você falava em padrões. Uhum. E algo que nós temos são padrões mentais. Total. A partir do momento que eu consigo trabalhar uma crença limitante, eu posso me elevar a um novo padrão mental, um novo padrão, inclusive, de consciência dentro daquilo. Só que muitas pessoas, por vezes, elas olham o processo de mentoria, um processo de uma terapia, um processo de atendimento apenas de uma forma unifilar, né? Unidirecional. Isso aqui é para resolver este ponto. Mas elas acabam não percebendo que aquele novo padrão que você estabeleceu tem reflexos positivos em diversas áreas da sua vida. Você começa a entender que, inclusive, não tem mais a diferença entre o Diego profissional e o Diego pessoal. Uhum. Qual a história mais impactante positivamente, né? O maior case de sucesso que se pode falar a história? Não, o indivíduo, no sentido de a pessoa buscou para isso, mas saiu com um resultado muito maior do que nem imaginava o que ia transformar na sua vida. As pessoas vêm por um ponto, mas esquecem, na verdade, que é um sistema. Você é um ecossistema.
Tenho 2, mas eu vou contar um bem interessante. Uma vez eu atendi uma pessoa, um rapaz, e ele chegou para mim, Diego, eu tenho... Cara, me dá uma ansiedade, me dá uns calafrio aqui na espinha, e parece que vai dando vertigem, eu vou apagando e tal. Aí eu disse, tá, como tu te sente? Fui entendendo e tal, precisa de terapia, vamos fazer terapia. A gente fez terapia, cara, problema lá com o pai, com a mãe e tal, teve uma situação X e Y de abuso e tal. Tratamos isso. Aí ele foi. Ele voltou depois no retorno e disse, cara, como é que você tá? Disse, cara... Eu nem te conto. Ele era gerente numa empresa que constrói esses edifícios aqui em Balneário, uma grande construtora. E daí o que ele fez? Ele tinha isso ali, só que ele não estava muito feliz lá. Assim, eu percebi que ele tinha algumas travas. Quando ele voltou, ele falou, cara, você nem acredita, pedi a conta. Eu disse, pô, mas tu não ganhava bem lá e tal? Ele disse, não, mas cara, é incrível. Depois da terapia, eu tava tomando um café lá na Copa e de repente chegou um cara ali, ele conversando comigo, ele trabalhava com drywall, lá. Cara, a gente formou uma sociedade. E dessa sociedade, a gente pediu a conta, eu fechei 2 contratos de $500 mil. Por um processo de ansiedade, o cara... Ah, mas o que tem a ver uma coisa com outra? Quando o teu cérebro ele não entende o que é prioridade, ele não te mostra. Quando você vai comprar um carro, você começa a ver aquele carro em todo lugar. Porque o cérebro entendeu o que é importante, então ele vai te mostrar. Quantas oportunidades hoje, Dal Bosco, às vezes as pessoas elas perdem porque o cérebro não entende o que é importante. Às vezes tá ali, ó. Eu atendi uma pessoa esses dias que ela falou... Ela tava devendo $20 mil. Eu disse, não vai fechar a terapia. Fechou. Eu tô precisando disso, porque eu não sei, eu não consigo mais lidar com a minha vida, é dívida. Aí, beleza, ela fez terapia. Deu 15 dias depois, ela mandou mensagem. Diego, paguei tudo. Como? Daí ela voltou no retorno. Eu te conto quando voltar. Aí ela falou que ela saiu da terapia, ela tinha dinheiro no FGTS, ela tinha uma conta atrasada lá de uma pessoa que tava devendo pra ela, não lembrava. Ela tinha ações que eu tinha comprado não sei onde, tinha um dinheiro numa aplicação. Tá entendendo? Tava tudo ali ao redor dela. Clareou, unificou tudo isso para uma tomada de decisão, onde botar tempo, energia e o próprio dinheiro no que faz sentido. Exato. Meu caro, eu costumo dizer que a gente tem alguns lugares que a gente vai vivendo e alguns não suportaram o nosso tamanho. Ou a nossa ambição, a nossa vontade de realmente, ambição aqui no sentido positivo, de realmente gerar valor e impactar não só a nossa própria vida e outras. Você nasceu onde? Eu nasci em Florianópolis, mas eu fui morar no interior, numa cidade chamada Armazém. E por que a Armazém não conseguiu segurar o Diego? Ela não segurou muito tempo. Por quê? Porque eu sempre tive uma visão grande de aquela coisa, ser o melhor, ser o maior. E nesse período, claro que eu me perdi, né? Depois eu me encontrei. Mas em Armazém eu não tinha a possibilidade de fazer o que eu queria, que era trabalhar no meio de informática na época. Então eu tinha feito alguns cursos e tal, daí eu fui para uma cidade chamada Braço Norte. Cheguei lá, comecei a trabalhar como instrutor, depois fui para professor, depois fui para gerente e daí chegou no momento, cara, não tem para onde eu crescer. Aí eu dei um dos maiores saltos da minha vida, que é o quê? Eu fui para Blumenau para trabalhar numa empresa de TI, fazer algo que eu nem sabia o que era. Entende? Só que daí eu estudei um final de semana, fui lá, fiz uma prova, passei, fiquei naquela empresa de TI, depois subi 1, 2, 3, 4 níveis. Para onde que eu vou agora? Fui trabalhar com processos. Aí cheguei nessa empresa de processo, trabalhei 1, 2 anos, cara, pra onde que eu vou agora? Aí fui trabalhar numa empresa de logística, uma multinacional. Fiquei lá 3, 4 anos, pra onde que eu vou agora? Vou trabalhar com energia solar. Aí fiquei, vamos pra área financeira. Aí, caos. Aí larguei tudo e virei terapeuta. Olha só, por vezes a gente vai achando que sucesso é apenas trabalhar 40 anos para alcançar algo e ser feliz ao final da vida e comprar uma casa em Balneário Camboriú quando se aposentar. E talvez você foi percebendo que sucesso talvez tinha que ser o hoje. Porque se o amanhã não existe, o futuro é um bônus e o passado é apenas uma lembrança, a única coisa que eu posso modificar é o agora. Então, para a gente encerrar o nosso episódio, na sua câmera exclusiva, porque quem é incomparável deixa seu depoimento sempre aqui. Um pensamento, meu caro, não é uma reflexão. Seja uma frase de um pensador ou uma frase própria, mas que você possa estar dando como estímulo para quem vive procrastinando e não consegue dar o próximo passo para alcançar o seu sucesso a partir de hoje. Posso falar 2? A primeira é uma que eu sempre falo. Um sonho sem planejamento e sem ação é apenas um sonho. E a segunda eu quero trazer desses últimos 7 dias que eu vivi, que é um grande sábio disse o seguinte: ninguém transforma se não tiver transformado. Ninguém cura se não tiver curado. Masaru Ogata. Tenho que honrar ele aqui, porque essa frase fez muito sentido para mim.